Bom dia, flores do dia! Eu sou o professor Gabriel Carvalho, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos resolver a questão 138 do caderno cinza da prova do Enem 2020. Vou colocar aí na descrição para vocês, já de início, tá? O equivalente a cada um dos outros cadernos. Qual era o número dessa questão? 138 no caderno rosa e no caderno amarelo, para que você possa se localizar da maneira mais fácil possível. Caso você seja novo por aqui, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, me ajuda a fazer esse material chegar ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Aproveita e clica no sininho para você também ser notificado dos vídeos que vêm por aí. Vou resolver, por exemplo, essa prova do Enem inteira para vocês, não só fazendo a questão, mas também dando uma introduzida teórica nos assuntos correspondentes a cada uma das questões, tá bom? Gente, nós queremos então resolver essa questão 138. É uma questão de só de bater o olho, né, no tamanho dela, no texto, né, na função que aparece, já dá uma certa preocupação, parece que vai ser uma questão complicada demais. Eu vou mostrar para vocês um jeito de fazer essa questão, que seria o jeito tradicional, que é dar um certo trabalho, tá? E vou resolver por um caminho muito mais tranquilo, tá? Só a partir da interpretação do que significa a tal da meia-vida. No fundo, essa aqui é uma questão de função exponencial, mas eu vou resolver basicamente com interpretação, sem trabalhar com função exponencial. Bora para a leitura dessa questão? Vamos lá. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é 5.730, ou seja, num fóssil de organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Ou seja, quero que você guarde o seguinte nessa parte. Toda vez que a quantidade de carbono reduz pela metade, passaram-se 5.730 anos, porque essa é a meia-vida dele. Reduziu a metade, passou essa quantidade de anos. Tranquilo, guarde isso. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Q de t é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730, beleza? Essa é a formulazinha aí que descreve a tal da função. Em que t é o tempo medido em ano. Q de t é a quantidade de carbono 14 medido no instante t e Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 nelas existentes. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Galera, já comentando sobre a estratégia de prova de vocês, esse aqui é um tipo de questão que tem a resolução muito extensa, porque você tecnicamente tem que fazer caso a caso. Então é um tipo de questão que sempre vale a pena você deixar lá para o final. Bateu o olho nessa questão aqui de início, pula, faz as outras, depois você volta, porque se você ficar travado pode consumir tempo demais de prova e te prejudicar nas demais questões, tá? Mas vamos voltar aqui para a nossa resolução. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi. Então eu quero saber desses caras qual é o mais antigo. Tá, qual era a ideia matemática tradicional para resolver essa questão? Olha só, eu tenho aqui a minha função, eu tenho aqui o Q0 e eu tenho aqui o QT. Eu quero saber qual que é o valor do t, porque eu quero saber qual deles é o quê? Qual deles é o mais antigo. Então, o que eu iria fazer para resolver essa questão matematicamente? Eu ia pegar cada um desses casos, por exemplo, fóssil 1, e substituir na minha expressão. Então, Q de t é 32, isso vai ser igual a 128 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. Galera, isso aqui é uma equação exponencial. Para resolver uma equação exponencial, a gente iguala as bases para depois igualar os expoentes. Então, eu ia transferir esse 128 dividindo, iria ficar 32 sobre 128 é igual a 2 elevado a menos t sobre 5.730. Beleza? 32 sobre 128, pensa comigo, 32 é 2 à quinta, 128 é 2 à sétima. Então, simplificando, isso aqui é 1 sobre 2 ao quadrado, é igual a 2 elevado a menos t sobre 5.730. Pô, mas 1 sobre 2 ao quadrado é 2 elevado a menos 2. Agora compara, né? Eu tenho esse cara e esse cara, ambos estão na mesma base, então o que falta ser igual? O expoente. Daí eu vou ter que menos 2 é igual a menos t sobre 5.730. Pega esse 5.730, transfere multiplicando, e aí você vai descobrir o valor do seu t. E eu teria que fazer isso em cada um desses fósseis para descobrir qual deles é o mais antigo. Pense no trabalho. Essa questão é extremamente trabalhosa. Beleza. Eu não vou fazer essa questão assim, tá certo? Eu vou fazer essa questão apenas utilizando a ideia de que toda vez que a quantidade de carbono divide por 2, passou-se uma meia-vida. Ou seja, o cara que tiver tido a maior quantidade de divisões por 2
É o que passou mais meia-vidas. Quanto mais meia-vidas, mais antigo ele é. Peraí, professor, não entendi. Imagina que a minha quantidade fosse 8 e ela passasse a ser 2. Pô, então aqui eu dividi por 2 uma vez e dividi por 2 outra vez, né? Para 8 passar a ser 2. Então aqui teria passado 2 ciclos de meia-vida. Por outro lado, se aqui fosse, por exemplo, 32 e aqui fosse 8, certo? Para 32 virar 16, eu divido por 2. Para virar 8, eu divido por 2 de novo. Então, de novo, passou 2 ciclos de meia-vida. Então, esses dois teriam a mesma idade. Olha que interessante. Então, se eu consigo determinar quantas vezes eu tive que dividir por 2, eu determino quantas meia-vidas se passaram. Sabendo quantas meia-vidas se passaram, eu consigo descobrir qual é o mais antigo. O que precisar de mais meia-vidas é o mais antigo. E aí eu vou fazer isso em cada um desses fósseis aí. Bora comigo aqui, pessoal. Olha só. No primeiro caso, eu fui de 128 para 32. Gente, para 128 virar 32, eu vou dividir por 2 quantas vezes? Vamos lá. 128 dividido por 2 uma vez, 64. Dividido por 2 de novo, isso vai dar 32. Então aqui eu dividi por 2 duas vezes. Então passaram-se duas meia-vidas. Beleza. 256, que é o fóssil 2, virou o quê? Virou 8. Pô, para 256 virar 8, eu vou dividir por 2 quantas vezes? Divide por 2 uma vez, 128. Divide por 2 de novo, 64. Por 2 de novo, 32. Por 2 de novo, 16. Por 2 de novo, 8. Então, eu vou dividir por 2 5 vezes. Ou seja, aqui se passaram 5 meia-vidas, enquanto aqui se passou só 2. Se esse cara precisou de mais meia-vidas, é porque ele é mais antigo. Basicamente, o de cima tem 5.730 vezes 2 anos, e o de baixo tem 5.730 vezes 5 anos. Então, é muito mais, tá? E assim eu vou brincando com cada um deles. Olha só, que legal, gente. Para 512 virar 64, eu vou precisar de quantas meia-vidas aqui? 512 por 2 uma vez, 256, por 2 de novo, 128, por 2 de novo, 64. Nota que para fazer isso aqui rápido, é legal saber as potências de 2, né? Então aqui foram 3 meia-vidas. Já está perdendo para o 2 ali, né? Então o 2 está sendo mais antigo até então. Vamos lá. Para 1024 virar 512. Essa é curiosa, né? Porque você olha e fala, nossa, esse foi o que mais perdeu, então isso vai passar muitos anos. Não. Para 1024 virar 512, eu dividi por 2 uma vez só. Então, apesar da perda em quantidade ser a maior, só se passou uma meia-vida. Então, esse cara, na verdade, é o mais novo até agora. E aí, vamos ver o último, né? Por enquanto, o 2 está ganhando. Para 2048 virar 128, né? Pô, quantas meia-vidas eu vou precisar aqui? 2048 dividido por 2, 1024, divide por 2, 512, divide por 2, 256, divide por 2, 128. Então, dividir por 2, 4 vezes. Então, aqui eu precisei de 4 meia-vidas. Então, no primeiro foi preciso 2 meia-vidas, no segundo 5, no outro 3, no outro 1, no outro 4. Qual é o mais antigo? O mais antigo é esse aqui, né? Esse cara vai precisar de 5 ciclos de meia-vida completo. Então, o fóssil mais antigo é o fóssil 2, letra B. Está resolvida a nossa questão, sem precisar resolver aquela conta de exponencial, 5 equações exponenciais. Pense no trabalho, gente. Então, bem legal você trabalhar com essa ideia. É uma ideia mais interpretativa, né? Você entender o que é a meia-vida, buscando até conhecimentos de outras disciplinas. Galera, é isso. Espero que você tenha entendido tudo, tá? Curte o vídeo aí se não curtiu ainda. Até a próxima questão. Até lá, galera!